trabalho do Evangelho da Tarde com muita alegria, com muita esperança. Nessa tarde, como foi dito ali pela nossa irmã, nós estamos fazendo uma força-tarefa, juntando todo mundo aqui para fazermos um trabalho de qualidade, né? Com as nossas melhores vibrações para todos os nossos irmãos que nós sabemos que hoje estão nos fazendo muita falta aqui nesse momento, mas Jesus, nosso Divino Mestre, está junto de todos, onde quer que esteja, e junto de nós também. Então nós vamos iniciar com o Pai Nosso da tarde, como diz a nossa querida Dona Santa, abre a boca que a voz sai, porque hoje é a capela. Então é o coral quem vai levar esse Pai Nosso aí. Então vamos juntos. Pai Nosso, que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Graças a Deus, nosso Pai, graças a Jesus Cristo, nosso Divino Mestre, nós pedimos permissão para dar por aberto o Evangelho da Tarde, que assim seja. E agora nós teremos o Livro dos Espíritos com o nosso irmão João, o Evangelho comigo e depois a prece de Cáritas com a nossa querida irmã Marli. Muito obrigada. Boa tarde a todos. Em primeiro lugar, que Deus nos abençoe, nos ampare, nos proteja. Sempre falamos isso, que nós precisamos dele todos os momentos da nossa vida. E agradecer a ele também por mais esse ano que vai se findando, o que nós aprendemos, o que nós vivemos, o que nós conquistamos e o que nós perdemos, que às vezes o que nós perdemos também é uma motivação para recomeçarmos e nos dá força para continuarmos. E também, por que não pedir um 2019, se não igual, um pouquinho melhor, que nós merecemos, mas lembrando sempre que pedimos sempre que o ano melhore, que as coisas melhorem, mas que cada um de nós temos a obrigação, o dever de melhorarmos também a cada dia. E quando o ser humano melhora, é a sociedade que melhora, é o mundo que ganha, é toda a coletividade que tem, vamos dizer, o privilégio de melhorar. Seguindo o capítulo 2 do Livro dos Espíritos, a lei da adoração, a questão 660, Kardec faz a seguinte pergunta: a prece torna o homem melhor? Será que fazer prece nós não melhoramos? Nós mudamos de vida? Alguma coisa de diferente acontece na nossa vida? Os Espíritos respondem que sim, que aquele que ora, que geralmente quem ora confia, ele torna-se mais forte contra as investidas do mal, passando para uma faixa vibratória mais elevada, naturalmente mais sublimada. Então muda. Então, a partir do momento que nós nos preparamos, nós estamos
à disposição da prece, nós nos colocamos numa posição de prece, e a posição não quer dizer uma postura, mas é uma postura interior, é uma atitude interior. Então a prece, ela molda o nosso pensamento. A partir do momento que ela molda nosso pensamento, então seleciona um pensamento bom, e a partir do momento que seleciona, logo nossos sentimentos, eles vão acompanhar esse pensamento selecionado. E a partir do momento que os nossos pensamentos e os nossos sentimentos, eles estão no domínio do bem, então naturalmente as nossas atitudes mudam, as nossas atitudes, elas vão sim acompanhar aquilo que nós estamos pensando, aquilo que nós estamos sentindo. Embora a prece não alcance o objetivo esperado, sempre ela é benfazeja, sempre ela melhora. Então, por quem fazer prece? Para quem? Para qual tipo de pessoas vão fazer oração? Então, primeiro para nós mesmos, para si próprio, vamos dizer assim. Pois vem os parentes, vem os amigos, também inimigos, se tiver. Vamos fazer prece para eles também, para que não se tornem mais nossos inimigos. E em especial, quando nós não precisamos para nós, a prece que fazemos aos que sofrem, estejam encarnados ou desencarnados, sabemos que é um dos melhores atos de caridade que nós podemos fazer. E quando nós pedimos, nós intercedemos, que não é para nós, parece que o resultado sempre é melhor. Mas sempre o beneficiado é aquele que está fazendo a prece. Então, forma da prece. Como que nós vamos elaborar a prece? Palavras bonitas? Palavras profundas? Longas? Não. A prece, na verdade, como nos esclarece, nos ensina a doutrina, a prece, ela deve ser simples, curta, sincera e sem tanto alongamento, e ela é sempre, nem sempre a prece precisa de palavras. No nosso silêncio, onde nós não podemos usar a palavra, nós sabemos que o nosso pensamento, o nosso sentimento podem sim alcançar a Deus. Então a prece talvez a melhor é que se faz no silêncio. Qual o móvel, qual o mais importante, o fator mais importante da prece? A intenção. Qual é a nossa intenção? E depois da intenção, nós sabemos, vamos repetir lá no finalzinho, precisa a fé. A fé que traz a confiança, que traz força para nós, a autoconfiança que nós confiamos em nós e a confiança também em Deus. E o que pedir? O que nós vamos pedir nas preces que nós fazemos? Naturalmente, as preces o que vamos pedir na prece é com relação às nossas necessidades, às nossas aflições, os nossos sofrimentos, e por aquelas pessoas que também não têm nem condições de fazer uma prece e sabendo que ela ou elas ou eles, quem quer que seja, estejam sofrendo. Então nós fazemos a prece no sentido de alívio, de aliviar as nossas dores, os outros também, como também de obter serenidade, paz do nosso interior, a paz de espírito que nós chamamos, e aquelas soluções para os problemas mais difíceis que muitas vezes nós não conseguimos trabalhar, não conseguimos enfrentar. Então, na verdade, nós precisamos lembrar de uma coisa, que é muito importante. O que está ao nosso alcance, que nós devemos fazer, Deus não vai fazer, somos nós que vamos fazer. Então nós fazemos a nossa parte. E o que nós não podemos, estamos precisando, com certeza Ele fará. Jesus também, nós pensamos, Jesus sofreu? Naturalmente que sofreu, porque Ele veio, experimentou a veste humana, então Ele sofreu. Então no momento das angústias dele, Ele também tinha o tipo de se lamentar. Quando Ele diz lá no horto, Ele diz lá, minha alma está triste até a morte. Ele estava sofrendo.
E diz mais, quase no finalzinho, nos últimos dias da vida dele, ele disse: Pai, se possível, afasta de mim este cálice, mas acima de tudo, faça-se a tua vontade, não a minha. Isso aqui está em Mateus capítulo 26, versículo 29. Porque a vontade de Deus, não a dele. Ele que era Jesus. E para nós, porque a vontade de Deus e não a nossa. Porque sempre a vontade dele, sempre os desígnios dele são melhores do que os nossos. Que muitas vezes nós pedimos alguma coisa que lá na frente já não vamos desejar mais, ou então não vamos precisar mais, ou pode nos acarretar problemas. Então sempre a vontade de Deus é a melhor. E é dessa forma que na nossa humildade nós pedimos: eu preciso disso, eu preciso daquilo, me ajuda. Mas segundo a vontade dele. Então sempre a vontade dele, vamos repetir, ela é melhor. Então a prece, ela proporciona sim uma renovação íntima, uma renovação interior. Ela faz com que nós pensamos diferente, mudamos nossos pensamentos, os nossos sentimentos, nada de coisa tão negativa na nossa vida, que a partir do momento que nós começamos a pensar as coisas negativas, nós deixamos de dar lugar às coisas boas, que elas não estão fora, elas estão dentro de nós. Então a prece, ela sempre nos dispõe à mudança, e mudança para melhor. Isso que nos interessa, mudança para melhor. Mas resolveu o problema? Não, mas nós melhoramos. Ótimo. Nós estamos com mais força, estamos com mais coragem, nós estamos no domínio daquele problema que nos aflige. Então já está de grande porte, já está assim, num patamar em que nós podemos dizer, estamos alcançando a felicidade e também, por que não, a vitória. Então, a oração, de regra, ela nos fortalece, ela nos anima ante as dificuldades da vida, e ela funciona como um escudo para as investidas do mal, que comumente nós chamamos de tentação. Nós não temos tentações na vida de fazer isso, fazer aquilo, coisas não muito boas. Então a prece, ela é uma barreira, ela não deixa com que nós pensamos isso mais. E muitas vezes, quando nós estamos nesse estado de prece, essas coisas ruins não cabem mais em nós, elas não invadem mais o nosso interior, não mais nos judiam, não mais nos fazem sofrer. E a prece, então, sempre presente na nossa vida. Vamos repetir, não precisa palavras, é estar em estado de prece, no volante do veículo, dentro do ônibus, na sua casa, numa fila de um banco, num consultório médico, você pode estar em prece, em comunhão com esse Pai que Jesus nos mostrou, que nós chamamos Deus. É assim que funciona a prece. E um fator importante, como nós falamos que íamos repetir e falar no finalzinho: a fé em si, a confiança em si. E ambas, fé e confiança em Deus, constantemente ajudam muito e muito nós, cada um de nós, na jornada dessa vida que nós sabemos não é fácil. Não é fácil, mas nós temos o amparo, a proteção, como sempre pedimos para Deus, de Jesus também, como também da espiritualidade amiga, que nós nem imaginamos o benefício que nós recebemos diariamente de cada um deles, porque sempre o bem, ele não aparece. E é justamente esse bem que não aparece que nós estamos, às vezes, num estado ou num estágio de felicidade e nós não percebemos. Que Jesus nos abençoe, nos ampare e nos ajude em todos os momentos que nós precisarmos da nossa vida. Muito obrigado pela preciosa atenção de cada um de vocês. Boa tarde a todos. Então, continuando aqui o nosso estudo, né? Continuando o estudo sobre a prece, hoje nós vamos falar particularmente sobre uma prece muito especial, que é o Pai Nosso.
Não há nenhum cristão de qualquer uma das religiões cristãs que existam que não orem o Pai Nosso com muita frequência, né? E como disse aqui o nosso querido amigo João, a prece, ela deve ser espontânea, ela deve vir do coração, ela deve ser sincera para ter valor. Não há uma receita de prece. Toda prece sincera, toda conversa da criatura com o seu Criador é uma prece válida. Porém, o Pai Nosso tem de especial duas coisas. A primeira, é claro, que ela foi a prece ensinada aos apóstolos pelo próprio Jesus. Quando os apóstolos pediram a Jesus: Mestre, ensina-nos a rezar, ele proferiu a oração do Pai Nosso. E a segunda coisa especial é justamente a concisão, a clareza, a simplicidade, a objetividade e a adequação a tudo aquilo que uma prece deve ter, que o Pai Nosso encerra. Porque o Pai Nosso, ele é aquela oração que adora a Deus. Então, quando a criatura reverencia o seu Criador, ama e adora o seu Criador, ela tem o pedido, a súplica das necessidades, ela tem o louvor, ela tem a gratidão que nós queremos manifestar a Deus, ou seja, ela encerra na sua simplicidade, na sua clareza, tudo que uma prece deve ter. Então é útil orar o Pai Nosso, é muito útil, desde que ele não torne-se, é claro, uma coisa maquinal. Porque de tanto que a gente ora o Pai Nosso, eventualmente pode acontecer de nós proferirmos o Pai Nosso como se fosse uma receitinha, né? Sem pensar nas palavras e no seu significado profundo. Pois como tudo aquilo que Jesus fez por nós, também o Pai Nosso que ele nos ensinou tem um significado altamente profundo, muito, muito importante, que nós muitas vezes, de tanto recitar, esquecemos de analisar. Então, alguns acreditam que é pelo número de vezes que você recita o Pai Nosso que vai ter valor, né? E normalmente são aqueles números cabalísticos, né? 3 vezes, 7 vezes, 9 vezes, né? Então as pessoas acham que se você recitar um certo número de vezes o Pai Nosso, isso vai ter um valor particular. E não é assim. A gente acabou de aprender, né? O coração tem que estar envolvido. E para o coração estar envolvido, é importante que o nosso cérebro, a nossa mente também compreenda. Então hoje o Evangelho vem nos dar essa compreensão, a compreensão do que está encerrado, o que está inserido no Pai Nosso ensinado por Jesus. Então a gente vai, como nos foi ensinado no Evangelho pelos nossos irmãos espirituais, trecho a trecho. Como quando nós dizemos: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Esse momento é um louvor, um reconhecimento da criatura pelo seu Criador. Deus é o perfeito, o que está acima de tudo, a suprema bondade, a suprema justiça, o Criador de todas as coisas. Deus é maior do que tudo. Nada na natureza, nem na nossa vida existe que não tenha sido emanação da misericórdia de Deus. Ele nos criou a cada um como criaturas muito amadas, emanando do seu ser um amor profundo, e desse amor profundo cada um de nós surgiu. Então tudo é por Deus, tudo é de Deus. Ele é a origem de todas as coisas. E quando nós dizemos isso, nós reconhecemos o Criador.
e a sua grandeza, a sua onipotência, a sua onipresença no universo, em todos os lugares. Então, essa presença de Deus em nossa vida é algo muito significativo e muito importante para nós. Porque quando nós temos essa certeza, nós nos lembramos que somos criaturas amadas de Deus. E nós percebemos que, apesar dos defeitos e dos vícios que nós inventamos para nós e carregamos ao longo das nossas encarnações, errando feio muitas vezes, ainda assim somos criaturas de Deus. E Ele é o Todo-Poderoso. E se Ele nos criou, e como Ele não faz coisa errada, a gente é coisa certa. A gente não é coisa errada. A despeito dos nossos erros, nós somos emanações e manifestações do amor de Deus. Nessa hora nós nos sentimos amados e nos amamos a nós mesmos. Nos valorizamos e confiamos que merecemos a felicidade, reconhecendo e louvando ao Pai. Deus não tem a nossa pequenez, não é vaidoso. Vaidade é uma baixeza do nosso caráter ainda infantil. Deus não é vaidoso, Ele não precisa ser louvado, Ele é Deus, Ele independe de nós. Mas no momento em que nós o louvamos e o reconhecemos, nos reconhecemos como criaturas e nos amamos novamente e nos damos uma nova chance de recomeçar. Santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino. Que reino é esse? Jesus falava muito do reino de Deus. O que é o reino de Deus? O reino de Deus é a felicidade, é a paz, é a consciência tranquila, é a justiça, é o bem, é o amor entre as criaturas, é a fraternidade. Venha a nós ao vosso reino, é o pedido que nós fazemos ao nosso Criador, de que toda a beleza da criação se implante na Terra, que ainda é um planeta jovem, de espíritos ainda falidos, ainda viciosos como nós. E por conta disso, existe tanto sofrimento na Terra. Quando o reino de Deus, enfim, chegar a se implantar na Terra, na verdade ele vai estar se implantando no coração das pessoas. E a justiça vai reinar. Então não haverão mais pessoas pobres, miseráveis, frágeis, descartadas pela sociedade, porque o amor vai fazer com que o fraco estenda a mão, o forte estenda a mão ao fraco. Vai fazer com que a justiça seja realmente para todos, que a justiça não seja como é para nós, na verdade, porque a justiça humana não é justiça, é vingança, é dureza de coração. A justiça de Deus, ela é branda, ela eleva, ela edifica a criatura. Então essa verdadeira justiça que edifica, que eleva, vai se fazer. Nesse momento então, quando a Terra encontrar o seu caminho e aceitar que o reino de Deus se instale, é o momento em que os nossos corações enfim vão se voltar para o bem. E aí haverá paz. Porque a Terra é uma mãe generosa que Deus nos permitiu ter. Tudo o que nós precisamos, carências de um lado, é porque existem excessos de outro lado. Se existe crueldade, é porque a ignorância ainda impera no coração dos homens. Mas o reino de Deus, que é a justiça, o amor, a paz, estando na Terra, todas essas situações amarguradas que nós enfrentamos, todos esses relacionamentos doentios que nos fazem tanto sofrer, todos os nossos vícios que nos arrastam, nossos excessos que consomem a nossa saúde, tudo isso enfim vai acabar. É um processo, não se instala de uma hora para outra. É preciso que nós nos modifiquemos. Porque Deus tem as mãos cheias de dádivas, mas nós temos muitas dificuldades por conta do orgulho e do egoísmo e das suas ramificações. Então isso é um processo.
Mas na oração do Pai Nosso, nós pedimos: venha a nós o vosso reino, para que venha logo, para que nós nos modifiquemos logo, para que nós tenhamos força. Seja feita a tua vontade, Pai, assim na terra como é no céu. Nós reconhecemos dessa forma, nessa passagem, que existem outros tantos mundos. Veja a beleza dos ensinamentos de Jesus. Venha, que seja assim na terra como nos céus. Jesus já nos dá a entender então que a terra é uma só morada na casa do Pai, um planetinha, uma morada. O infinito dos céus está repleto de mundos, e mundos muito superiores ao nosso, onde a vontade de Deus já é feita, onde o reino de Deus já se implantou, planetas muito mais elevados. E nos dá a perceber que a Terra também tem esse destino, a Terra também está evoluindo. Ah, mas não parece não, porque quando eu olho em volta, o que eu vejo à minha volta é caos. Vejo crueldade, maldade, injustiça, todo tipo de perdição. E eu não consigo ver a Terra como um mundo que possa prosperar. Bom, é só a gente olhar para trás. É só a gente olhar para o que já passou. Para tantas barbáries que a humanidade já praticou. Melhorou, gente. O amor, ele vem crescendo. A consciência das pessoas vem melhorando. É devagar, ainda existe muito mal em nós. Mas nós ainda, se formos ver, estamos muito melhor do que já fomos. Então sim, o nosso planeta está evoluindo. Sim, a vontade de Deus há de se fazer aqui como ela já é feita em outros mundos. O nosso mundo também vai evoluir. Então essa certeza Jesus nos dá através da prece do Pai Nosso que Ele nos ensinou. Seja feita, agora estou mentalizando, tá gente, para não me perder no pedaço. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Esse pão é o pão material que alimenta? É também, porque nós precisamos dele. Nós somos matéria e as coisas da matéria ainda nos são necessárias, né? Nós precisamos cuidar do corpo físico, nós precisamos ter saúde, nós precisamos estar vivos e fortes para poder agir no mundo, viver essa vida, essa encarnação que nos foi dada pela misericórdia do Pai Criador. Mas não é só desse pão que o Pai Nosso fala. O pão nosso de cada dia é toda a nossa necessidade. Necessidade essa que é suprida pelo nosso trabalho, tanto trabalho físico como trabalho moral. Porque o trabalho físico é ele a fonte da prosperidade do homem. Deus permite que o homem conquiste pouco a pouco os avanços da ciência, da medicina, da engenharia, da informática, da tecnologia e todos os outros avanços científicos que a humanidade vem conquistando pouco a pouco ao longo da sua história. É preciso que o homem trabalhe, é preciso que o ser humano cresça por seus próprios labores para que ele possa evoluir intelectualmente, para que ele possa ganhar sabedoria, entendimento. Nós não somos fantoches na mão de Deus. Se assim fosse, Ele faria um cenário perfeito, criaria a gente prontinho e acabado, e simplesmente nós encenaríamos esse teatro perfeito. Mas nós não somos fantoches, nós somos filhos, filhos amados. O que o pai quer, o que a mãe quer? Que o seu filho seja sempre um bebê dependente? Não. O pai e a mãe não quer que o filho cresça? O pai e a mãe não quer que o filho seja melhor do que o que ele foi? O pai e a mãe não desejam que o filho vá além dele ainda? Que se torne um adulto, uma pessoa de bem, uma pessoa que haja no mundo?
né? Não é isso que o pai e a mãe desejam para o filho? Quanto mais o nosso pai, ele também, e mais ainda, de modo mais perfeito, nos ama tanto, 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 que Ele nos fez simples e ignorantes, para que nós pudéssemos, ao longo de muitas existências, irmos melhorando e aprimorando, e crescendo e se edificando, para que nós ganhássemos o mérito dos nossos avanços. Olha como Deus é generoso. Ele quer que a gente tenha o mérito da própria conquista. Não quer simplesmente nos dar, porque Ele pode nos dar o que quiser, tudo. Mas Ele quer que a gente mereça, Ele quer que a gente conquiste, Ele quer fazer de nós co-criadores ao seu lado um dia. Então Ele nos dá o trabalho, e é necessário. E ao lado do trabalho físico que nos mantém vivos e prósperos na vida física, Ele também nos incita o trabalho espiritual, o aprendizado, o esclarecimento, o trabalho no bem, a ajuda fraterna. Ele permite que um ser humano ajude outro ser humano, para sentir a alegria de servir, a alegria de amar, como os espíritos de luz sentem, porque a alegria da espiritualidade maior é justamente o amor que eles oferecem, é o bem que eles fazem. Ele deseja que nós também saibamos isso. Então, quando nós pedimos o pão nosso de cada dia nos dai hoje, nós pedimos o trabalho, a oportunidade de fazer por nós mesmos tudo quanto é necessário ao nosso engrandecimento físico e material. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Quanta beleza encerrada nesse trecho. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores, na medida em que eu perdoar o outro. Porque eu preciso de perdão. Eu erro, eu falho, eu tenho vícios, eu tenho fraquezas. Eu preciso de perdão. Contudo, eu não quero perdoar. Contudo, eu guardo mágoa, guardo rancor, ressentimento, né? Então, às vezes eu até profiro essa frase odiosa: aquilo que fulano me fez não tem perdão. Aquilo não dá para eu esquecer. Aquilo não dá para eu perdoar. Mas como eu posso pedir perdão ao meu pai, se ao meu lado o meu irmão, filho amado de Deus tanto quanto eu, me pede perdão e eu nego? Ou aquele meu irmão que é ignorante, que pratica o mal contra mim e nem se dá conta disso, e nem tem remorsos, tamanha a sua pequenez, o seu atraso, eu me nego a perdoá-lo. E pelo contrário, ainda tenho sentimentos de vingança. Como eu posso pedir uma coisa que eu não estou disposta a dar? Com que cara eu olho para Deus e peço que Ele releve o meu defeito, se o defeito do outro eu não quero relevar? Então, nesse trecho, Jesus mostra para nós o valor do perdão, porque é só perdoando o outro que eu estou demonstrando que reconheço nele uma humanidade ainda falível, mas dou a ele uma oportunidade de recomeçar. Não fecho as portas para ele. E é dessa forma que eu também abro portas para a minha redenção. E também consigo que Deus possa me reconhecer como alguém que merece outra chance. Perdoai nossas dívidas, como perdoamos os nossos devedores. Não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos de todo mal. Jesus nos ensinou a proferir essas palavras porque realmente nós temos muitas tentações, né? Tentações dadas por conta da animalidade ainda do nosso espírito, muito preso ao egoísmo e muito preso ao orgulho. Essas duas chagas
esses dois vícios que são o pai e a mãe de todos os outros vícios e erros que a humanidade comete, né? Ele faz com que nós acreditemos que nós temos direito a mais do que os outros. E assim, nós somos muitas vezes tentados a olhar a vida do nosso ponto de vista somente. Querer o bem só para nós, manipular a justiça a meu favor, fazer aquilo que me convém em detrimento dos outros meus irmãos. Então as tentações são muito grandes. E nós, por conta dessa tentação, muitas vezes fazemos das nossas necessidades um exagero, criando também os nossos vícios diversos. Então é necessário o alimento, é necessária a reprodução através do sexo, é necessário o ganho material para a nossa sobrevivência, e aí a gente despenca para a gula, para os vícios nas drogas, dispensa para os vícios na área da sexualidade, despenca nos vícios na área da ganância, do querer e querer mais e mais e mais. Então esses são os arrastamentos, os quais a gente ainda sucumbe por causa da inferioridade que ainda mora em nós. Então quando nós pedimos isso, né, que não nos deixe cair em tentação, a gente fala e reconhece para Deus: olha, Pai, eu ainda sou infantil, eu ainda estou só aprendendo, eu sou falível, eu posso fracassar. Não me deixa fracassar, Pai. Me fortalece, me mostra o caminho certo, me ensina, me livra do mal. E o que é o mal? O mal é a ignorância do bem. O mal é não perceber que o bem, que o amor de Deus está em toda parte, em todo lugar. Agora mesmo não tem nenhum canto da terra, nem nenhuma única criatura que não esteja sob o olhar amoroso do Criador. Mesmo o mais vicioso dos seres, o mais cruel, o mais hediondo, ele ainda é filho de Deus e ainda recebe de Deus aquele olhar delicado e doce, como aquela mãe, sabe, que vai lá na frente do presídio no dia da visita. O filho dela que está lá dentro, ele é um condenado, um assassino, um ladrão, um estuprador, uma coisa horrorosa. A sociedade o rejeita. Ela vai lá. Ela vai lá, ela pega dinheiro emprestado para tomar o ônibus para poder ir até lá, ela briga com a família, o marido não quer que ela vá, os filhos também não querem, a sociedade a julga, ela fica lá na frente do presídio, ela passa humilhação na revista íntima, ela passa por tudo para ver aquele filho vicioso que está lá dentro. E por quê? Porque ela o ama. E ela enxerga naquele filho uma luz que ninguém mais vê. Uma mãe da matéria humana faz isso. Imagine Deus. Então ele vê em nós uma beleza insuspeita para todos nós. Ele olha uma criatura viciosa, terrível, e ele enxerga o amor de um anjo ali dentro e não desiste, não entrega aquele filho, jamais. E quando eu digo livrai-me do mal, é para eu perceber esse Deus que está comigo a toda hora. E se eu percebo Deus, eu não sou mais ignorante do bem e do amor dele. E como eu não sou mais ignorante do bem e do amor dele, eu não me entrego ao erro mais, mas eu caminho adiante, todos os dias da minha vida, rumo à evolução e à perfeição, onde ele está de braços abertos, só esperando que eu chegue lá. Então a oração do Pai Nosso, ensinada pelo Divino Mestre Jesus,
encerra toda essa beleza. E nós, quando orarmos o Pai Nosso, vamos procurar lembrar de tudo isso. E essa prece, então, será perfeita. A gente liga com o nosso Criador e vamos sempre, então, evoluindo e caminhando adiante. Amigos queridos, como vocês sabem, sem a Dona Santa para cantar, a gente vai ali juntos, todos nós. Pai celeste, Criador, fonte eterna de bondade, auxilia o Senhor a conquistar a verdade, abençoa o nosso esforço para o teu reino atingir. Dai-nos, Pai, a luz que aclara os caminhos do porvir. És a glória deste mundo, és a paz e a esperança, és a luz que não se apaga, és o amor que não se cansa. Dai-nos forças para sermos os arautos do teu amor, testemunhos verdadeiros do Evangelho Redentor, testemunhos verdadeiros do Evangelho Redentor. Agora então, queridos irmãos, nós vamos fazer a nossa oração de Cáritas com a nossa irmã Marli. Deus nosso Pai, que sois todo poder e bondade, dai força àquele que passa pela provação, dai luz àquele que procura a verdade, pondo no coração do homem a compaixão e a caridade. Dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso, à criança o guia, ao órfão o Pai. Pai, dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia, ao órfão o Pai. Que a vossa bondade se estenda por tudo o que criaste. Piedade, Senhor, para aqueles que não vos conhecem e esperança para aqueles que sofrem. Que a vossa bondade permita aos Espíritos Consoladores derramarem por toda parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma faísca de vosso divino amor pode abrasar a terra. Dai-nos beber da fonte dessa bondade fecunda e infinita, e todas as lágrimas secarão, todas as dores acalmar-se-ão. Um só coração, um só pensamento subirá até vós, como um grito de reconhecimento e amor. Como Moisés sobre a montanha, nós vos esperamos com os braços abertos. Ó bondade, ó poder, ó beleza, ó perfeição. Queremos, de alguma sorte, merecer a vossa misericórdia. Deus, dai-nos a força no progresso de subir até vós. Dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão, dai-nos a simplicidade, que fará de vossas almas o espelho onde refletirá a sua divina imagem. Senhor, fazei-me instrumento de vossa paz, onde houver ódio que eu leve o amor, onde houver ofensa que eu leve o perdão, onde houver discórdia que eu leve a união, onde houver dúvidas que eu leve a
Onde houver trevas, eu leve a luz. Ó Mestre, fazei eu procure mais consolar e ser consolado, compreender e ser compreendido, amar e ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Graças a Deus, nosso Pai, graças a Jesus Cristo, nosso amado Mestre, vamos levar para nossa casa a paz que estamos sentindo aqui, e com a misericórdia e a bênção de Jesus, pedimos permissão para encerrar esse trabalho e confiamos que possamos estar juntos novamente nesse horário, no dia 7 de janeiro. Em nome de Deus, em nome de Jesus. Um bom Natal, um lindo Ano Novo para todos nós. Que assim seja, graças a Deus, graças a Jesus.